Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje, olha, ela, minha amiga querida, Cláudia Bibitófano, promotora do GAEMA, e que mais uma vez me dá a honra de participar do programa. Muito obrigado, Cláudia, por estar mais uma vez aqui comigo. Nós que agradecemos, sempre uma honra, uma alegria. E o Dr. Guilherme Chaves, companheiro de chapa, companheiro de GAEMA da doutora Cláudia. Guilherme, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aqui a oportunidade. Espero que volte mais vezes. Bom, eu acho que a gente tem que perguntar, em primeiro lugar, o incêndio florestal, do incêndio, porque a gente está acompanhando Mato Grosso, estamos acompanhando Tocantins, estamos acompanhando Goiás, aquela devastação, aquele horror lá, para os incêndios mais, não sei se eu posso chamar de caseiro, mas aqui do plantio, de beira de estrada. Quais são essas diferenças, ou se existe alguma diferença, doutora, na análise e avaliação desses dois processos? O que nós acompanhamos de longa data, décadas, é que o fogo espontâneo é raríssimo, é raríssimo. Aqui na nossa região, nós nunca vimos. Todos esses focos, esse fogo descontrolado, esse cenário de destruição, ele é causado pela ação ou pela omissão do homem. Eu vou dar um exemplo de ação do homem: queima de lixo, queima de resíduos. Em 2021, por exemplo, nós tivemos as 3 maiores unidades de conservação do estado destruídas, quase 70% da vegetação destruída em função, 2 delas, queima de lixo, como a Jataí, em Luiz Antônio, a Santa Maria, em São Simão, e o Juqueri, lá na Grande São Paulo, Balão. Então, a causa desse desastre, porque isso é um desastre que implica até no falecimento de pessoas, é a ação do homem. Doutor, pequenos incêndios. Eu conversei com um empresário, ele pediu para não dizer o nome, mas eu vi vídeos e depois, se vocês quiserem, eu vou encaminhar para vocês. Pequenas empresas, inclusive esse caso é em Bonfim Paulista, é o hábito da empresa. É comum a empresa juntar as folhas, a não sei o quê, joga ali naquele canto, taca fogo e dane-se. Como se isso não fosse prejudicial ao meio ambiente, não é? Esse combate, é difícil esse combate, doutor? Bom, até aproveitando a pergunta e na linha do que a Cláudia vinha colocando, cada região tem uma peculiaridade no que diz respeito às fontes de incêndio, né? A nossa região, uma das fontes mais evidentes, que mais nos preocupa, é justamente esse aspecto cultural, como, por exemplo, a queima dos resíduos. Nós, no GAEMA, nós tentamos levantar as possibilidades de ação de prevenção para evitar esse tipo de incidente. E dentre esses levantamentos, a gente verifica a importância da educação ambiental, a importância desse trabalho da mídia, de levar à população o conhecimento sobre os riscos desse tipo de prática para que ela seja combatida, né? E a forma de combater é o cidadão se conscientizando e evitando essa queima. Esse é um dos pontos com os quais nós trabalhamos, junto com os municípios, para que eles façam ações junto aos seus cidadãos, né? Nós temos alguns municípios que fizeram até carreatas, né, para sensibilizar os munícipes, né, de não colocar fogo em resíduos, fogo em lixo, né? Isso é uma prática comum e que nos traz... Mas criminosa também. Criminosa e que nos traz diversos danos, não só a possibilidade de responsabilização do autor, né,
pelo crime praticado e até responsabilização civil também, a eventual ação civil pública que pode ser movida pelo Ministério Público e responsabilidade administrativa, multa que pode ser aplicada eventualmente pela Polícia Militar Ambiental, conforme o caso, também tem os efeitos deletérios à saúde, porque se este incêndio, e muitas vezes isso ocorre, ele não é controlado, ele atinge uma vegetação nativa, qual é a consequência nesse período de estiagem? É que esse fogo não será contido, né? Nós tivemos uma situação aqui na região em que foi atingida uma unidade de conservação, houve o emprego de aeronaves lançando água para tentar combater o fogo, e este fogo ele não se apaga enquanto o material combustível, que é a vegetação seca, não for toda queimada. Tanto que a solução ali foi o uso pelo Corpo de Bombeiros de uma técnica, que é o fogo de encontro, né? Teve que fazer um fogo ao contrário para que a vegetação da unidade de conservação inteira não fosse queimada. Entendi. E isso começou com queima de lixo. Agora, em São Carlos, né? Agora, doutora, muitas pessoas criticam o Ministério Público, as autoridades de maneira geral, porque falam que são muito severos. Eu sou testemunha de que a origem dessa reportagem, dessa entrevista que a gente está fazendo aqui, é pelo trabalho de vocês, tratando com os municípios, um por um, da prevenção, já que nós íamos chegar no meio do ano, que já não chove faz tempo, já não chove de maneira nenhuma, mas nós íamos chegar no meio do ano, que onde teoricamente não haveria chuva e continua sem haver chuva, e trazer os mesmos danos de todos os anos anteriores. E vocês se preocuparam na educação, na orientação disso. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Sim, isso é muito importante, porque o incêndio, quando a gente fala incêndio, a gente fala do fogo descontrolado. Não é da queima da palha da cana, que isso já foi superado, ela é proibida no estado de São Paulo. O incêndio era visto como uma fatalidade, como uma obra da natureza. Pegou fogo, mas na seca pega fogo. Está muito quente, não chove, umidade baixa, pega fogo. Não. O incêndio é causado, como já dissemos, pelo homem. E ele traz diversas consequências. Destrói a nossa vegetação, ele destrói o nosso alimento. Nós tivemos municípios que tiveram plantações, cito aqui café, totalmente destruída pelo fogo descontrolado, que abrange mais de um município. Imagine, encarece o nosso alimento. As pessoas têm prejuízo financeiro. Ele destrói patrimônio público, patrimônio privado, doenças respiratórias, alergias, há uma relação entre a fumaça, essa intoxicação, câncer e vidas. Pessoas morreram em combate ou então porque estavam naquele local. E daí, existe uma verdadeira força-tarefa na nossa região, um trabalho que a gente tem muito orgulho, que envolve os 29 municípios, as defesas civis, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, proprietários rurais, usinas de cana-de-açúcar, concessionárias de rodovia, UDR, envolve a Fundação Florestal, nós temos a Santa Teresa, a Santa Maria, quem gere a Fundação Florestal, envolve a CETESB, envolve o INCRE e o ITESP por conta dos assentamentos, enfim, Polícia Rodoviária também, cada um fazendo a sua parte. Então, por exemplo, nós percebemos margem de rodovia, o número de focos que tem início em margem de rodovia é muito grande. E a margem de rodovia é estadual, municipal ou federal? Não importa, não importa. Se é vicinal, o município faz sua parte, se é objeto de concessão, a concessionária faz, se é do estado, DR, né? E a extensão de área queimada é muito grande. Sim. Então, foi iniciado um trabalho de que seja feita a limpeza das margens de rodovias, as roçadas, num percentual seguro, suficiente para evitar incêndios em regra de cerca a cerca. Eu vou citar... Fica à vontade, viu? Tá ótimo. Eu vou citar aqui o Guilherme continua. Abrão Assede, como exemplo, que nós tivemos em 2021 808 focos em Cajuru. Em 2022, isso reduziu para 19, em 2023 para 9. Em Cajuru. Em Cajuru, mas em toda a extensão da Abrão Assede. Para ficar mais claro, em 2021 nós tivemos nos 29 municípios 4.480 focos, passamos para 2022 480 e 260 em 2023, com base nessas ações preventivas e caso a prevenção não funcione, na detecção precoce e na pronta resposta. Mas a senhora trouxe um número preocupante de janeiro até maio,
que é um número bastante importante. Nós tivemos um aumento esse ano de 318% dos focos dos atendimentos. Esse foco, em razão dessa organização e pronta resposta, não se transformou no fogo descontrolado. Agora, isso exige, e o Guilherme pode falar sobre isso, um esforço gigante de todos. Um monitoramento intensivo dioturno, um gasto financeiro gigante, porque as pessoas causam focos de incêndio todos os dias, diariamente. Todo dia? Todos os dias nós temos focos. E para que haja essa pronta resposta, exige um esforço e uma organização muito grande. Então, se nós tivermos ações conscientes, se as pessoas não causarem esse foco, nós não teremos incêndio. Mas, doutor, a resposta, é possível uma resposta rápida? Porque exige uma resposta rápida, já que do jeito que está, isso deve pegar rapidinho. O ideal é a prevenção. O que o GAEMA fez foi articular com todos, buscar avaliar o que era possível fazer, né, e cobrar do poder público, né, e das entidades responsáveis que cumprissem com a sua obrigação. Então, em termos de resposta, os municípios articularam com os proprietários rurais, criando grupos, avaliando os pontos, quem poderia ajudar mais na pronta resposta no caso de incêndio, criando grupos para comunicação rápida, estabelecendo as brigadas, fazendo o treinamento com o Corpo de Bombeiros, exigimos e cobramos das concessionárias e do DR as limpezas das faixas de domínio, das ferrovias também, né? Que temos aqui algumas que passam pela região. Então, cobramos de cada entidade que cumpra com a sua parte. O Ministério Público vem cobrando do poder público e dos responsáveis que cumpram as suas obrigações. E percebemos que boa parte desses incêndios Como disse a doutora Cláudia, cumpre as suas obrigações com todas as mudanças climáticas que estão acontecendo. Ela salientou muito bem isso antes, né? Isso. Então, o importante é isso. Diante desse cenário de mudanças climáticas e de riscos maiores de incêndio, até por conta do período mais prolongado de estiagem, então nós temos um material seco, ou seja, mais combustível à disposição, é importante ficar sempre atento e cumprir essas obrigações. O poder público será cobrado e também a população, que precisa se envolver e aproveito mais uma vez, sendo insistente, às vezes até repetitivo, para que a sociedade, né, para que os cidadãos se conscientizem e interrompam e parem com essa prática de fogo em lixo, porque os últimos incêndios que tivemos aqui na região, boa parte deles veio da queima de lixo. Então, isso precisa ser destacado. Eu vou pedir permissão para vocês chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi.
Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Moonscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo 2 membros do GAEMA, promotores, doutora Cláudia Bibi Tófano e o doutor Guilherme Chaves. Nós estamos falando dos incêndios, o perigo disso, a origem disso, as multas disso, as prevenções em relação a isso, os envolvimentos de todo mundo nisso. E existem perguntas frequentes e agora me ocorreu uma outra. Algumas pessoas falaram para mim que a justiça é muito lenta na decisão de determinados casos ligados a incêndios, desmatamento, uma série de coisas. E eu tenho até exemplos que me deram. Há um diálogo com o judiciário para se tornar mais célere, para que isso possa chegar, ou é complicado mesmo, doutor? Veja, quando há judicialização, significa que todo esse trabalho nosso falhou, porque aí você está indo na reparação dos danos, né? E aí qual que é o problema? Para eu buscar a reparação dos danos, eu preciso identificar o culpado, o responsável, que pode ser que atua por culpa ou por dolo, como a gente coloca, né, no âmbito do direito, né, ou intencionalmente, ou desleixou ali no cumprimento de alguns cuidados, né? E aí eu preciso identificar quem é esse responsável, mas uma vez identificado, eu posso tentar, no âmbito civil, se não houve o dolo, que aí é crime, né? E eventualmente até por culpa também pode ser incêndio culposo, crime, né? Eu preciso identificar quem é essa pessoa. Mas não só incêndio, desmatamento também. Desmatamento também. Eu preciso identificar o responsável, né? E fazer toda a apuração no âmbito do inquérito policial ou do inquérito civil e ajuizar a ação. E uma vez ajuizada a ação, tem o direito ao contraditório até a sentença transitada em julgado. No caso de crime, a depender do caso, pode ter prisão preventiva, que é aquela que vem antes da sentença transitada em julgado, né? E aí precisa ter os requisitos todos preenchidos. Mas veja, nós aqui do GAEMA, nós trabalhamos para não ter que judicializar. Nós queremos evitar a necessidade. Claro, e é o que vocês têm feito durante o ano inteiro, que vocês vêm fazendo, que eu estou acompanhando pela imprensa. Me ocorreu aí, eu nem vou seguir minha pauta aqui pelo jeito, que eu vou lembrando de coisa. Doutora, tem um conhecido, ele comprou uma área anexa à fazenda dele e a patrulha ambiental foi lá e autuando, fazendo, abrindo inquérito, processo, etc. Porque imagens mostraram que tinha eucaliptos e que não estavam mais lá, os eucaliptos. Porém, não foi ele que tirou os eucaliptos e tem as imagens mostrando que foi o proprietário anterior que tirou esses eucaliptos e a patrulha ambiental continua insistindo com ele, quer dizer, não vai atrás do anterior. Quer dizer, a pessoa também, ela se sente meio inquirida, abandonada, meio pressionada em cima de uma situação como essa. Como é que reage a uma situação como essa? Nós temos no meio ambiente, são 3 consequências. À vontade, viu? Não, fica à vontade. Uma conduta, um dano ambiental, uma degradação, ele vai ter 3 consequências. Administrativa, né, que é uma multa aplicada pela autoridade policial, pelo órgão ambiental, que ela é proporcional ao dano causado. Por exemplo, esses incêndios que nós tivemos, houve uma autuação das unidades de conservação que eu citei, pela Polícia Ambiental de 130 milhões, multas superiores a 130 milhões. Mas o desastre ambiental causado, não é exagero falar em desastre ambiental, foi imenso. Então, uma consequência administrativa, civil, que é a reparação do dano, a reparação daquele dano, e a responsabilidade civil, ela independe do causador. O proprietário, pelo fato de ele ser proprietário, ele tem o dever de reparar e tem o direito também de ajuizar uma ação de regresso contra o anterior. Entendi. E a terceira consequência é a responsabilidade penal, só que a responsabilidade penal ela é subjetiva. Então, quem fez o dano que vai ser acionado. O proprietário não, porque ela é subjetiva. Entendi. Mas já a responsabilidade ambiental, ela é objetiva, ela é solidária, ela é pro-terreno, ela vai junto com o bem. Quer dizer, não tem dúvida nenhuma, é bem claro, é bem limpo isso. Doutor, perguntas frequentes. Posso fazer queimada no meu pasto?
Não pode fazer queimada. As queimadas, segundo o Código Florestal, para fins aí de práticas agrícolas, elas precisam ser autorizadas pelo órgão ambiental, que no caso é a CETESB, e que não tem dado essa autorização porque não é mais necessário. Então, isso é proibido, é crime colocar esse tipo de prática sem autorização do órgão ambiental competente. E vocês contam, né? Porque tem prevenções que evitem incêndios em áreas, tirando essa história do lixo, né? Que eu digo assim, nas áreas produtoras, vamos dizer assim, existem equipamentos e situações que vocês contam que os proprietários exerçam algumas coisas para prevenir incêndio. Sim. Então, construção de aceiros, faixas limpas sem materiais combustíveis. O pessoal atende vocês? Em geral, nós fazendeiros, usineiro... Olha, em geral, nós temos sido atendidos, mas nem por isso deixamos de fiscalizar. Tanto que, anualmente, agora, com a Polícia Militar Ambiental, nós realizamos aqui, a Polícia Militar realiza uma operação que é a Operação Huracan, em que ela faz essa fiscalização mais geral, né? Uma força-tarefa, vamos dizer assim, para fiscalizar as faixas de domínio das rodovias e os aceros das propriedades rurais. Porque nós entramos naquela questão da culpa, né? Não tinha intenção, mas não teve os cuidados devidos. E aí, se o proprietário ele não mantém um acero e, por conta de um incêndio que ocorreu acidentalmente ou por alguém que queimou o lixo, e esse incêndio foi na plantação dele e passou para uma vegetação nativa de Mata Atlântica ou de Cerrado, se ele não manteve o acero em condições adequadas, eles respondem pela imprudência, vamos dizer assim. Claro. Então, a manutenção do acero e outras práticas é importante para que ele também se resguarde e não venha a ser responsabilizado por esse dano. E claro, doutora, uma coisa interessante, nunca, eu separei aqui, eu botei um nunca enorme, nunca tente combater um incêndio sozinho. Ah, não, isso é muito grave. Precisa Por favor, ter expertise. me ajuda. Não, precisa ter expertise. Isso é tarefa para o Corpo de Bombeiros, quem tem a expertise para isso, né? As brigadas também. As brigadas de incêndios, quem tem a capacitação. Infelizmente, já dissemos, nós perdemos pessoas em função disso, né? Então, é muito grave. E como já foi colocado, o incêndio, quando ele atinge determinada proporção, infelizmente, ele só vai terminar quando acabar de destruir tudo, né? Então, precisa... Menos a vida, né? Pelo amor de Deus. Sim, né? menos a vida. Então, tem que ter a expertise, tem que ter a capacitação. Isso é muito pensando sério. Nessa questão, o Corpo de Bombeiros tem feito os treinamentos com as brigadas nos municípios, porque o Corpo de Bombeiros está aqui em Ribeirão e ele tem que se deslocar, às vezes, para uma cidade muito distante. Então, para ter essa pronta atuação e evitar que ele tome uma proporção que saia do controle, os municípios têm tido suas brigadas treinadas, assentamentos também têm tido suas brigadas treinadas pelo Corpo de Bombeiros para que eles possam ter essa capacitação para lidar com incêndio. O que chama a atenção é que houve uma crítica muito grande no Rio Grande do Sul pela falta de planejamento, critério para executar o salvamento, as coisas, os andamentos. Demorou, porque não havia esse critério. Então, o presidente da Sovale me contou que tem 43 ou 44 brigadas anti-incêndio. Não adianta ter 43, 44 brigadas anti-incêndio se não tiver uma coordenação, se não tiver um planejamento, se não tiver uma coordenação, um bombeiro. Olha, o líder é o bombeiro, o líder é o não sei quem tal, para você poder ter a eficiência desse processo. Sim, nós trabalhamos, todos os municípios têm um disque incêndio, que é um telefone que vai funcionar 24 horas todos os dias. Quem atende o telefone tem que saber localizar os responsáveis pela defesa civil. Precisa saber onde está a chave do caminhão-pipa, precisa ter um contato direto com o Corpo de Bombeiros. Então, na maioria dos municípios, praticamente todos, são criados grupos através do WhatsApp para comunicação rápida, porque essa comunicação rápida ela é fundamental. E em época de efeito de mudança climática, a gente percebe que muitas vezes o aceiro, a limpeza, elas contribuem demais, mas a gente precisa do monitoramento. Sim. Porque nós tivemos exemplos como esse fogo da Jataí, que teve início em São Carlos, pulou o Rio Mogi. Nossa, que loucura! E atingiu a unidade. Então o fogo vem com uma força que é necessário que haja um monitoramento. E na pergunta anterior dos proprietários rurais, muitos têm feito esse monitoramento
Dioturno, sábado e domingo, os maiores drones, incêndios. com uma série de equipamentos. E comunicação com os demais, com os vizinhos também, para que haja acionamento rápido, porque os maiores focos ocorrem aos finais de semana, que é onde, em tese, há menos vigilância. Bom, eu, infelizmente, chegou ao fim, eu gostaria de que vocês falassem muito mais, mas a intenção, de fato, era tentar ajudar o telespectador a participar dessa situação, esse combate de incêndios, porque eles insistem, continua acontecendo, e o doutor me falou esse negócio que eu gostei aqui, quer dizer, gostei, mas não gostei. Quer dizer, o pequeno lixo, aquela coisinha é uma tragédia, e eu não imaginava que tanta gente tacava fogo naquilo, doutor. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua colaboração, a senhora é sempre gentil com a gente, muito obrigado. Doutor Guilherme, também muito obrigado. Nós é que agradecemos. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um Diálogo, até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Mooscake. Conheça o Pinot by Mooscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.